Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Todo mundo bem? Todo mundo acordado aí? Eu sei que dia de semana geralmente é um dia um pouco difícil, né? Um pouco mais cansativo, né? A gente passa um dia de trabalho, né? Um longo dia de trabalho, e aí à noite a gente está reunido aqui prestando esse culto. Claro que não é nenhum sacrifício que nós estamos oferecendo a Deus poder estar aqui na quarta-feira à noite. É um privilégio para todos nós e é uma bênção a gente poder dedicar esse tempo aqui de oração, esse tempo de louvor e agora poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, nosso 10º profeta menor, e vamos abrir esse livro hoje, essa série de exposições, livro do profeta Ageu. Eu peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia e compartilhe a sua, para que todos nós possamos fazer a leitura desse texto. Ageu, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Ageu, capítulo 1, verso 1 até o verso 11. Este é o segundo menor livro dos profetas menores. Para quem que ele perde? Quem que é o menor livro? Quem está ocupando em primeiro lugar? Já que ele é o segundo. Dos profetas menores. Obadias. Obadias, ele é o menor livro dentre todos eles, né? E Ageu é o segundo menor livro. Seu ministério profético foi um ministério relâmpago, assim como o de Obadias. Ageu, esses 3 últimos livros, irmãos, que nós vamos meditar para fechar o grupo e a série de profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, fazem parte do pequeno e seleto grupo de profetas que profetizaram após o cativeiro babilônico. Então, depois dos 70 anos no cativeiro babilônico, que o povo regressou para Jerusalém para a reconstrução da cidade, do templo, Ageu, Zacarias e Malaquias foram os 3 profetas que profetizaram posterior ao tempo do cativeiro. Ok? Então vamos ler o que o texto nos diz. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas, algumas traduções aí vão dizer apanailadas, né? Em outras vão trazer casas luxuosas, bem acabadas ou de fino acabamento, né? Enquanto a minha casa continua de que forma? Em ruínas ou destruída, né? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocar em uma bolsa furada, em um saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos:
vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Porque o Senhor, pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos, nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amém? Ou misericórdia? Queridos, como eu havia dito, esse pequeno livro, o profeta Ageu, ele faz parte do seleto grupo de profetas que profetizaram após o cativeiro babilônico. O período que o profeta profetizou se dá justamente no tempo em que, depois de longos 70 anos que o povo de Israel, o povo de Judá, havia permanecido no cativeiro babilônico, o império que havia despontado naquela época e assumido o controle de todo o mundo antigo era o Império Persa. Então nós tivemos alguns grandes impérios ao longo das eras, né? Tivemos a força do Egito, do Império Egípcio, né? Os faraós poderosos que governaram sobre a terra. Depois vieram os assírios, depois na sequência vieram os babilônicos, e agora os persas ou medo-persas, né? Depois desse período dos persas, mais adiante nós teremos o Império Grego, com Alexandre o Grande, e depois um período curto de autonomia, né, dos judeus, chamado de Revolta dos Macabeus, né? E nesse período, depois os romanos entram em cena e assumem o controle. Mas aqui, nesse momento, havia um grande rei chamado Ciro. Ciro, ele havia assumido o trono de todo o mundo, assumido o controle de todo o império. Os persas, eles assumiram o governo mundial naquele período em que Daniel está já idoso na Babilônia. Lembram quando o filho de Nabucodonosor havia dado uma festa no palácio, usando os utensílios do templo, numa verdadeira orgia ali dentro do palácio, e uma mãozinha apareceu, né, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e todo mundo ficou assombrado, todo mundo achou que já estava tomado umas e todas, né, e estava vendo coisa, e aí de repente todo mundo ficou sem saber que mão era aquela, que mensagem era aquela que ela havia escrito na parede, e de repente a mãe de Belsazar, né, que era o filho de Nabucodonosor, havia dito, olha, tem um homem aí que seu pai muito confiava, e ele era capaz de interpretar sonhos, de conseguir desvendar esses mistérios, mande chamar ele. E era Daniel, já com 80 anos de idade, mais de 80 anos de idade. Daniel aparece ali e sem nenhum constrangimento, né, sem nenhuma cerimônia, ele é bem franco, bem transparente para o rei e diz, olha, o seu trono ele vai ser tirado de você, né, o seu reinado vai chegar ao fim essa noite, e você vai morrer, né? E ele, todo mundo ali pensando, né, como que o rei reagiria, né, com aquela fala de Daniel tão franca, né, tão transparente, tão corajosa, né, em descrever aquela mensagem de maneira real, da maneira verdadeira, né? E o rei então coloca sobre os seus ombros uma túnica, coloca uma corrente no seu pescoço, né, concede a ele honra, e naquela mesma noite, né, algum tempo depois, o reino da Babilônia
foi tomado pelos persas, né? Ciro foi o primeiro grande rei persa que havia assumido o trono. Logo durante o seu período, durante alguns anos do período persa, nós tivemos outros reis. Artaxerxes foi um dos reis que assumiu o trono persa também, um dos reis que governou na Pérsia. E depois de algum período que Ciro já havia morrido, Artaxerxes também, Dario havia assumido. Só para destacar que esse Dario aqui, mencionado no capítulo 1, verso 1, não é o mesmo Dario lá de Daniel. Quando Daniel foi para a cova dos leões, que ele assinou o decreto, né, que fez com que Daniel fosse levado para a cova dos leões, né? Então esse Dario aqui não é o mesmo, é um outro Dario, é um Dario que havia reinado também na Pérsia. Nesse período aqui, meus queridos, depois de completados 70 anos que o povo de Israel, o povo de Judá estava ali no cativeiro babilônico, o próprio Ciro havia tomado conhecimento a respeito de uma profecia que o povo de Judá permaneceria apenas 70 anos nesse cativeiro, na Babilônia. E a religião oficial do Império Persa era o zoroastrismo. E essa religião, né, era marcada, sua característica era a sua tolerância e o seu relacionamento amigável com outras crenças, outras religiões, principalmente que envolviam os seus povos dominados. Então eles tinham um relacionamento muito bom com essas religiões, né, dos seus povos dominados ali. E eles respeitavam muito a crença dos judeus no Deus de Israel, do Deus de Judá. E quando Ciro toma conhecimento dessa profecia que os judeus ficariam apenas 70 anos na Babilônia, ele decide então liberar o povo. E ele não somente liberou o povo do cativeiro, né, cumprindo ali a profecia que ele havia tomado conhecimento, como também ele municiou todo o povo de recursos para fazer essa viagem de retorno a Jerusalém, que não era uma viagem pequena. A distância da Babilônia para Jerusalém era de aproximadamente 800 quilômetros. Era uma longa viagem que tinham pela frente. E o povo recebeu recursos, não só financeiros, materiais, mas todas as condições necessárias para que eles pudessem retornar a Jerusalém. E a prioridade que Ciro havia estabelecido para os judeus ao retornarem para Jerusalém era o quê? Voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Essa havia sido a ordem, a prioridade estabelecida por Ciro. Dito, olha, vocês vão ser libertos daqui do cativeiro da Babilônia, vocês poderão voltar agora para Jerusalém, vocês vão chegar lá, vão encontrar uma cidade completamente destruída, mas ao chegarem lá, a prioridade de vocês será reconstruir o templo do seu Deus. Reconstruam o altar, o templo e cultuem a Ele. Prestem a Ele culto, da maneira como vocês sempre fizeram. E isso foi algo maravilhoso. A gente consegue imaginar os mais antigos, né, que foram levados jovens para a Babilônia, que naquela altura estavam bem idosos. As lembranças que eles tinham dos cultos que eram realizados lá no templo em Jerusalém, naquele templo suntuoso que eles possuíam, construído por Salomão. Eles guardavam ainda no coração essas lembranças, né, do período antes do cativeiro. E agora o coração deles se enchiam de alegria por saber que estava chegando o momento de voltarem para casa. Eles sabiam que iam chegar lá e encontrar uma cidade completamente destruída, ela em completa ruína. Eles sabiam que chegando lá eles não encontrariam aquela mesma Jerusalém de antes do cativeiro. Eles teriam um trabalho muito árduo pela frente, mas eles estavam animados e motivados. Os mais jovens que nasceram na Babilônia, né, ouviram certamente as histórias dos seus pais a respeito de Jerusalém, de como ela era bonita, de como o templo era maravilhoso, de como eles desfrutavam de liberdade para cultuar o Senhor, para prestar sacrifícios, culto ao Senhor. Então eles muito se alegraram e muito se motivaram nessa tarefa, nessa missão. Nem todos voltaram para Jerusalém nessa primeira leva. Muitos voltaram, aqueles que tinham melhores condições para suportar essa viagem, essa longa viagem até Jerusalém. Muitos
que eram da ordem sacerdotal se empenharam nesse primeiro retorno a Jerusalém, porque se fazia necessário a presença deles ali, no momento em que o templo fosse reconstruído, onde os primeiros cultos, sacrifícios fossem realmente celebrados ali. Muito obrigado, minha irmã. Então, nessa primeira leva, muitos judeus foram, mas ainda alguns decidiram permanecer na Babilônia. Muitos ali já haviam nascido, se estabelecido, criado famílias, constituído bens materiais, patrimônio, né, casas, trabalho, recursos financeiros. Então muitos nem sequer se preocuparam de abandonar aquela vida, né, sabendo que Jerusalém estava completamente destruída e que eles iam começar tudo do zero, e eles já tinham uma vida estabelecida na Babilônia. Muitos preferiram permanecer ali na Babilônia, né? Muitos decidiram permanecer lá, enquanto outros... Hoje está muito bom, viu? Hoje está cheio de água aqui, que maravilha, que bênção. Obrigado, minha irmã, obrigado. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui no cenário em que o povo de Judá estava regressando da Babilônia, do cativeiro babilônico, para Jerusalém. E quando eles, enfim, chegam lá em Jerusalém, eles encontram realmente aquilo que esperavam, uma cidade completamente varrida, né? Desde a terceira e última invasão de Nabucodonosor, que eles haviam realmente levado todo o restante do povo que havia ficado, haviam destruído os muros, os portões, queimado as casas, destruído o templo por completo. Estava completamente um cenário aterrador. Todas as pessoas, quando chegaram lá, já logo perceberam que o trabalho ia ser muito grande. E assim fizeram. Assumiram a responsabilidade de, como prioridade, chegar em Jerusalém e começar a construção do templo. Então eles começaram lançando os alicerces do templo, construíram ali o altar e começaram então a trabalhar na reconstrução do templo. Seria um templo mais modesto, não seria o templo suntuoso construído por Salomão, mas um templo mais simples, mas suficiente para que eles pudessem ali retomar a adoração, o culto ao Senhor. Logo quando eles lançaram os alicerces, construíram o altar e estavam ali trabalhando com muito afinco, dedicados na obra ali do Senhor, né, na reconstrução do templo. E aqui é importante a gente fazer um destaque, porque quando nós falamos da reconstrução do templo, irmãos, nós não estamos falando aqui de algo que possua um valor material, físico. Como nos nossos dias, por exemplo, existem muitos cristãos que valorizam mais o prédio, né? O edifício, o espaço físico, como algo sagrado, como algo especial, né? Como se as coisas aqui tivessem um valor sobrenatural, né? Então, o que nós olhamos ali para a reconstrução do templo, embora o templo ele tivesse valor para os judeus, o que ele representava para o povo era que tinha mais valor. Quando nós estamos falando aqui da reconstrução do templo, nós estamos falando da restauração da presença de Deus no meio do povo. Porque era a maneira como Deus se manifestava no meio do povo. No Antigo Testamento, como é que Deus, lá nos tempos de Moisés, no período do deserto, como é que Deus se manifestava no meio do povo? Tabernáculo, né? Deus ele se manifestava no tabernáculo. Logo depois da constituição, né, do estabelecimento do sacerdócio, da tribo de Levi, foi instituído o tabernáculo. E o tabernáculo, ele era a presença de Deus. O que tinha lá no Santo dos Santos, lá na presença, lá no tabernáculo? Tinha a Arca da Aliança, né? Onde a Arca da Aliança tivesse, era a presença de Deus que estava ali. Depois que o povo se estabeleceu num lugar fixo, né, não ficou mais se movimentando como no deserto, foi construído o templo. E o templo era da mesma forma como o tabernáculo, né? No entanto, não era móvel, né? Não era uma tenda móvel que era montada e desmontada. O templo era um lugar fixo, onde havia também os seus espaços destinados aos sacerdotes, para que eles ali pudessem fazer sacrifícios. Então, o templo era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Quando Nabucodonosor veio e levou o povo de Judá para a Babilônia, e eles estavam ali levados para o cativeiro, eles ficaram muito aflitos, porque eles pensavam assim: como é que nós vamos cultuar a Deus?
porque a presença de Deus, nós fomos tirados da presença de Deus. O templo ficou lá em Jerusalém, nós estamos aqui na Babilônia. Como é que nós vamos cultuar a Deus? Como que nós vamos prestar culto a Deus se Deus não está mais no nosso meio, se Deus não está mais presente no nosso meio, né? Então, o templo era símbolo da presença de Deus no meio do povo. Eles se sentiam seguros, amparados, ao saber que ali, na sua cidade, havia um templo. E ali naquele templo, Deus se fazia presente no meio deles. Então, nesse momento de reconstrução da cidade, por que a prioridade era o templo? Porque a prioridade era restaurar a presença de Deus no meio deles. Antes de fazer qualquer outra coisa, a grande missão, a grande prioridade da vida deles era restabelecer o culto, restaurar a presença de Deus no meio deles. Depois de longos 70 anos de sofrimento, distante da sua terra, eles então tiveram a oportunidade de voltar para casa, reconstruir o templo, restaurando assim a presença de Deus no meio deles. E assim eles fizeram, construíram os alicerces, fizeram o altar, mas logo quando eles estavam ali trabalhando, começou a surgir algumas oposições. Havia um grupo de samaritanos que haviam migrado para aquela região de Jerusalém. Eles haviam percebido que há 70 anos não morava ninguém naquela cidade destruída. E esse grupo de samaritanos migraram para lá e eles ali habitaram e tomaram posse da terra. Quando o povo de Judá retornou do cativeiro e começou a reconstrução do templo, logo esse grupo de samaritanos começou então a perseguir esses judeus. Começaram a se opor a eles, dizendo: quem foi que autorizou vocês a construir esse templo? Essa terra aqui é nossa. Ela já está aqui abandonada, sem ninguém morando há 70 anos. Nós já viemos para cá, já construímos nossas casas aqui, estamos morando aqui. Quem foi que autorizou vocês a chegarem aqui? Alguns desses grupos formaram um conselho específico, né, de samaritanos, próprios para poder ficar ali na construção do templo, para importunar o pessoal. Nós vamos ver essas histórias lá em Esdras e Neemias, né, falando a respeito de Sambalat e Tobias, né, que eram nos ouvidos de Neemias ali, perturbando eles o tempo todo, perseguindo-os, né? Alguns desses samaritanos escreveram até uma carta para o rei Artaxerxes. Ciro já havia morrido, eles escreveram uma carta para Artaxerxes, informando que esse pessoal dos judeus que estava reconstruindo o templo, representava uma grande ameaça para o império, para o governo deles. E essa obra foi embargada depois disso. Depois de tanta oposição, de tanta perseguição, eles pararam com a construção. Veja só aí na sua Bíblia, mantenha a Ageu aberto, mas dê uma olhada em Esdras, capítulo 4, verso 24. Esdras, capítulo 4, verso 24. Alguém lê em voz alta para mim, por favor. Olha isso. Sabe quanto tempo a obra da construção do templo ficou embargada? 16 anos. 16 anos em que eles já haviam apenas lançado os alicerces, construído o altar, começaram a construir os muros, mas logo, as paredes do templo, mas logo pararam. Depois de tanta perseguição, de tanta oposição por parte dos samaritanos, veio o decreto e eles tiveram de parar a construção. E aí, já que eles tiveram de parar a construção do templo, o que eles fizeram? Olha, então vamos cuidar de construir as nossas casas, de reconstruir as nossas casas. Vamos cuidar das plantações. A economia do povo judeu naquela época girava em torno da plantação, do gado, né, da criação de ovelhas, né. Então, eles logo trataram de recuperar os campos, as plantações, de reconstruir as suas casas. E durante 16 anos, a obra do templo, que era a prioridade deles, que representava a restauração da presença de Deus no meio do povo, porque, irmãos,
qual motivo levou esse povo a ser desterrado, arrancado da terra de Jerusalém e levado para a Babilônia? Não foi por causa da idolatria? Não foi por causa da adoração dos outros ídolos? Que Deus trouxe juízo, trouxe castigo, a punição, e fez com que esse povo fosse levado para longe da sua terra, longe da presença de Deus? Agora, depois de 70 anos, e tendo compreendido o porquê eles tiveram de passar por esse processo sofrido no cativeiro, Ezequiel teve um papel importante como profeta dentro do cativeiro, porque foi através do ministério de Ezequiel que o povo tomou uma consciência clara na sua consciência, na sua mente. Eles tomaram consciência de que a razão pela qual eles estavam no cativeiro era por causa da idolatria deles, da adoração dos ídolos. Então, eles tinham mais do que obrigação de voltar para a sua terra e priorizar essa tarefa de reconstruir o templo, sabendo que a restauração da presença de Deus era o que havia de mais importante na vida deles, mais importante que qualquer outra coisa. Mas depois de 16 anos, o decreto de Artaxerxes havia cessado. Dario, que havia assumido o trono da Pérsia, já havia autorizado o povo a retornar na reconstrução, a retomar a construção do templo. Só que eles simplesmente se esqueceram e deixaram de lado a tarefa de reconstruir o templo. Eles começaram então a priorizar a reconstrução das suas próprias casas, dos seus próprios bens, né? A recuperar toda a riqueza, todos os bens materiais que eles tinham. E foi diante desse cenário, onde o povo havia deixado de lado a reconstrução do templo, que era a prioridade naquele momento, no retorno para Jerusalém, e que eles simplesmente estavam agora priorizando e focando na reconstrução de suas próprias casas, na recuperação dos campos, em recuperar toda a riqueza, todo o dinheiro que eles perderam ao longo desses anos todos, em se estabelecer financeiramente, é que Deus levanta o profeta Ageu, né? Veja só, quem ainda está com Esdras aberto aí, Esdras capítulo 5, verso 1. Nós temos dois profetas profetizando juntos. Esdras capítulo 5, verso 1. Isso. Então, Ageu e Zacarias, os dois contemporâneos, os dois profetizaram juntos no mesmo momento e nesse mesmo cenário em que eles profetizaram. Cada um particularmente trazendo sua mensagem. Zacarias será o próximo livro a ser estudado por nós. Mas Ageu, então, ele profetizou nesse cenário, irmãos. Um cenário onde o povo havia se esquecido daquilo que era a prioridade deles para se envolver com suas próprias preocupações, seus próprios anseios, seus próprios objetivos egoístas, né? Irmãos, esse cenário aqui, esse contexto histórico no qual Ageu profetiza, ele é muito parecido com os nossos dias. Em que sentido que ele é parecido? Nós passamos por um processo de há 2 anos e meio atrás, um processo muito sofrido de pandemia, não é verdade? Nós vivemos momentos que nós nunca sequer imaginávamos que viveríamos. De termos nossas liberdades cerceadas, de vermos na obrigação de ficar de quarentena em casa. As igrejas fecharam suas portas, não puderam ter cultos, né? Pela primeira vez nas nossas vidas, nós gostaríamos de estar na igreja, mas não podíamos. As igrejas estavam lacradas, fechadas, né? Todos os ambientes onde se aglomeravam as pessoas tiveram de seguir medidas restritivas, né? E ao longo desse período em que nós nos distanciamos uns dos outros, que não cultuamos a Deus como igreja, né, reunidos coletivamente, muitos cristãos nesse período acabaram aproveitando o embalo e não voltando mais, né? Mesmo depois de tudo ter flexibilizado, né,
e as igrejas tiveram as suas portas abertas novamente, e os cultos foram voltando gradativamente, muitos cristãos foram descobrindo que dava para ser crente em casa pelo YouTube, né? Dava para ser crente sem necessariamente estar presente no culto. Alguns deixaram de ler suas Bíblias, outros esfriaram na fé, não oravam mais. Muitos simplesmente decidiram abandonar a Deus, né? Alguns já com esse desejo, esse intento em seus corações, mas ainda sem saber, né, o que fazer e como fazer, viram na pandemia o momento oportuno para que eles pudessem realmente botar para fora aquilo que estava aqui dentro, aquele desejo de realmente não mais estar na igreja, né? Não mais cultuar a Deus, não mais viver uma vida cristã digna do Senhor. E depois de todo esse período, né, de pandemia, onde Deus de alguma maneira traz lições para nós, né, muitas pessoas parecem que não aproveitaram bem a oportunidade. Eu sempre digo que as catástrofes, as tragédias, as circunstâncias dolorosas que trazem algum tipo de reflexão coletiva, né? Quando a gente vê um tsunami num país tal que morre 200 mil pessoas, um terremoto no país tal que morre 100 mil pessoas, há um vulcão que em erupção num país, numa ilha, que pessoas têm que sair às pressas, deixando tudo para trás, é uma barragem de mineradora que rompe e que milhares de pessoas são soterradas, é enchentes para todo lado, é tornado e furacão para tudo quanto é lado. Nós vemos situações terríveis e pessoas o tempo todo tendo suas vidas ceifadas. E em meio a tudo isso, Deus está gritando, chamando a atenção dessas pessoas para voltar os seus olhos e corações de volta para Ele. Olha o que está acontecendo à sua volta. Olha as tragédias que estão acontecendo. Voltem seus corações para mim. Mas existem pessoas que parecem que mesmo depois de passarem por situações tão terríveis assim, parece que isso não é suficiente para fazê-las ainda voltar, né? Depois de passarem por 2 anos e meio, 3 anos de pandemia, as pessoas ainda parecem que não refletiram sobre realmente a necessidade de viverem uma vida para Deus, de fidelidade a Ele, de obediência à Sua palavra. Muitas pessoas parece que não importam quantos sofrimentos ele passe ao longo da vida, nada é suficiente para quebrantar o coração dela, para constrangê-la e humilhá-la ao ponto de sentir essa necessidade de estar aos pés do Senhor e de se entregar a Ele. Seus corações ainda permanecem endurecidos. Quando nós vemos esse cenário aqui, irmãos, depois de 70 anos de cativeiro, pensa só, pensa o sofrimento que foi ter sido arrastado da sua terra e levado para uma outra terra. Lá na Babilônia, nós lemos Daniel e seus 3 amigos, tiveram seus nomes mudados, vestiram roupas da cultura, tiveram de ser desafiados diante da religiosidade, do paganismo, da idolatria daqueles povos. Foi proposto a eles não só vestir a roupa, morar no palácio, comer a comida do rei, beber do vinho do rei, ou seja, ter a sua identidade toda alterada, toda modificada. Estiveram longe de casa, sofreram, tiveram suas famílias, dá para imaginar, as mães sendo separadas dos seus filhos, né, suas esposas sendo separadas dos seus maridos, suas casas sendo destruídas, queimadas, suas plantações, terras, sua cidade completamente varrida, o templo completamente destruído. E depois de 70 anos, o povo tem o privilégio de voltar para casa, de manifestar diante de Deus que, de fato, aprenderam a lição. Eles falam: não, Senhor, nós aprendemos a lição, 70 anos na Babilônia foi suficiente para que a gente pudesse aprender. Agora nós não queremos mais nada, nós só queremos o Senhor, queremos buscar só a Tua presença, queremos viver para o Senhor. Mas não, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos aqui um povo que, a princípio, demonstrou até um interesse de reconstruir o templo, mas diante da oposição, diante dos obstáculos que se levantaram no caminho, o que eles fizeram?
deixaram de lado e voltaram a priorizar suas próprias vidas, suas próprias necessidades. E é nesse cenário aqui que Deus envia o profeta Ageu. Olha só o que ele diz. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. A quem é dirigido primeiramente a mensagem do profeta? Primeiro ao governador Zorobabel. E segundo, a quem? Ao sacerdote Josué. Nós temos aqui uma liderança, um governo, né? Aqui a representatividade do Estado, né? E temos uma liderança religiosa, que é a figura do sacerdote. A mensagem ela é dirigida às lideranças. Ou seja, diante de um cenário onde a prioridade é uma reforma espiritual no meio do povo, diante de um cenário posterior, né? É como se a gente vivesse aqui o pós-pandemia, né? É o pós-cativeiro, né? Depois do pós-cativeiro, depois da pós-pandemia, um cenário onde nós deveríamos nos reunir para dizer, olha, depois de tudo que nós passamos de terrível, de trágico, de doloroso, de sofrimento, o momento agora é o momento de nós nos unirmos diante da presença de Deus e buscarmos a Ele. Só que não foi isso que aconteceu, né? E a responsabilidade de promover esse tipo de reforma espiritual era da liderança. E é por isso que a primeira mensagem ela é dirigida às lideranças. Porque recai sobre elas a responsabilidade. Pastores, líderes, todos eles têm a responsabilidade de, num momento como esse, transmitir a palavra de Deus e encorajar o povo a andar na presença dele, priorizando, acima de tudo, a restauração da sua comunhão com o Senhor. Se a liderança negligencia isso, todo o povo vai caminhar junto com ele, nessa negligência, nessa omissão, né? Depois, verso 2, ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma. O que é isso aqui, irmãos? O profeta Ageu se levanta e diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma. Isso mostra que Deus conhecia o coração daquelas pessoas. Deus sabia o que se passava no coração e na mente de cada um deles. E qual era a desculpa que eles estavam dando para não priorizar a restauração do templo, da presença de Deus no meio deles. O que esse povo afirmava? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eles não disseram que não queriam reconstruir o templo. Eles não disseram que não era a vontade deles fazer isso. Eles só disseram que isso não era o mais importante para eles no momento. Não era a prioridade deles naquela hora. Eles disseram, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que eles estavam dando? Desculpas. Eles estavam dando desculpas. Por que vocês não estão trabalhando na reconstrução do templo? Ainda não chegou o tempo de reconstruir. Estavam colocando isso em segundo plano. E Deus conhecia o coração deles. Deus sabia disso. Ora, depois de 70 anos no cativeiro, vocês tiveram a oportunidade de serem libertos do cativeiro, de voltarem para a terra de vocês. E a única coisa que eu pedi para vocês é a prioridade de vocês ao chegarem lá seja reconstruir um templo. A presença de Deus tem que ser restaurada no meio de vocês. E o que vocês fizeram? Colocaram isso como algo secundário, algo sem valor. O mais importante para mim é reconstruir a minha casa, é recuperar os campos, é dar um jeito de me estabelecer financeiramente e materialmente. E não é qualquer tipo de casa, né? Nós vamos ver aqui que é uma casa, uma senhora casa, né? Casas de fino gosto, né? De fino acabamento, né? E olha só, ele prossegue dizendo, verso 3,
Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas apaineladas, né? É assim que tá? Luxuosas, de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída ou em ruínas? Apaineladas é cheias de painéis, né? Imagina os painéis de madeira maciça, e eles enfeitando a casa com os painéis, deixando a casa de fino acabamento, luxuosa, né? E o templo, como é que ele estava? Abandonado, em ruínas. A gente sabe como que é uma construção, né, irmãos? A gente está trabalhando com construção aqui na igreja, e a gente sabe que você vai trabalhando na construção, e dependendo do ritmo da construção, ou se você ficar muito tempo parado com a construção, aquilo que você já fez, o que acontece com ela? Você deteriora, né? Às vezes você fica ali alguns anos trabalhando na construção e para aquela construção. Eles ficaram 16 anos. Eles lançaram os alicerces, construíram o altar, começaram ali a levantar as paredes e depois pararam. 16 anos. O que aconteceu em 16 anos com o pouco que eles já haviam feito? Haviam destruído, ruínas, né? Um completo abandono. E aí Deus aparece para eles e fala: olha, espera aí, mas tem alguma coisa errada. Vocês estão trabalhando no momento agora em reconstruir as suas casas, fazendo as suas casas mansões, casas luxuosas para vocês, e a minha casa, e o meu templo? Por que você está priorizando a sua casa, fazendo dela uma casa luxuosa, e a minha casa está lá abandonada, em ruínas, destruída, deixada de lado, como algo sem valor, sem importância? Por que você tem cuidado da sua vida como algo prioritário, né? Como algo mais importante para você, e as coisas de Deus estão sendo deixadas de lado, em segundo plano, como algo sem valor, sem importância? É isso que o profeta está dizendo, né? O povo estava dando desculpas diante de Deus, do porquê eles não estavam priorizando aquilo que era mais importante naquele momento, que era a restauração da presença de Deus no meio deles. E diante desse cenário aqui, irmãos, embora o povo esteja dando desculpas, a prioridade era restaurar a presença de Deus no meio deles. Deus convoca a nação a uma reflexão. Veja só os versos 5 e 6. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Olha isso. Tem alguma tradução diferente para essa frase aí? Considere o quê? Considerem o que tem acontecido com vocês. Olha só isso. Considerai o vosso passado. Gosto dessa também, essa tradução é muito boa. Considerai o vosso passado. Isso aqui é uma convocação a uma reflexão. É como se Deus estivesse dizendo: olha, tudo que vocês já passaram até hoje não serviu de nada. Deus permitiu vocês passarem por um cenário de cativeiro, de sofrimento tão grande, e agora estão tendo o privilégio de voltar para casa e reconstruir o templo, para depois reconstruir as outras coisas. Deus em momento algum havia proibido eles de reconstruir a casa deles. O que ele havia pedido era que a prioridade deles fosse a reconstrução do templo. Depois de reconstruir o templo e a presença de Deus ser restaurada no meio deles ali, simbolicamente pela reconstrução do templo, eles poderiam trabalhar nas outras coisas, reconstruir as suas casas, os campos. Mas o que eles haviam feito? Abandonado, deixado de lado as coisas de Deus para se envolver com seus próprios negócios. E aí que está a grande questão. Porque Deus conhece os nossos corações, irmãos. Deus sabe aonde o nosso coração está. Que ali, como o Senhor Jesus nos ensina nos evangelhos, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, às vezes a gente acha que a gente consegue enganar as pessoas, mas Deus a gente não engana.
E com Deus a gente não brinca. Deus conhece os nossos corações. Se Deus não é a prioridade na nossa vida, alguma coisa está errada. Deus, Ele nos permite passar por situações de aprendizado. E Ele espera que as lições sejam aprendidas, sejam absorvidas por nós. E não desperdicemos. Dá para imaginar o desperdício de 70 anos no cativeiro e não ter aprendido ali o suficiente para chegar agora em Jerusalém e colocar as coisas de Deus como algo secundário, algo sem valor, sem importância, né? Então considere o passado de vocês. Considere os seus caminhos, aonde os seus caminhos te levaram. E algo interessante acontece, né? Veja que essa reflexão que Deus está provocando no meio do povo é uma reflexão muito importante, porque ela é repetida aqui uma segunda vez, né? No versículo 7, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, ou considere o vosso passado. Quando se repete uma mesma frase duas vezes, é colocada no texto, porque algo está chamando a atenção, está chamando a nossa atenção, está chamando a atenção do povo. Olha, presta atenção no que eu estou te falando, leve em consideração essas palavras, ouça bem aquilo que eu estou dizendo, reflitam sobre essa situação que vocês estão vivendo. Será se o que vocês já viveram no passado, que Deus permitiu vocês passarem, ou que Deus trouxe sobre vocês, não foi o suficiente para vocês aprenderem a lição? Ainda assim continuam me tratando como algo sem valor, me colocando em segundo plano? Irmãos, o que mais será necessário a gente passar? Nós já passamos por uma pandemia, grandes tragédias e catástrofes ao longo da história já aconteceram, né? O que mais a gente espera acontecer nesse mundo para que a gente tenha os nossos corações despertados e os nossos olhos se voltem para o Senhor? O que mais a gente espera acontecer, né? Será que a gente está esperando agora uma perseguição contra a igreja no nosso país? Pelos governantes? Será que a gente está esperando um cenário econômico trágico, desesperador, a exemplo de outros países? Será se Deus vai trazer mais alguma outra situação terrível e trágica, tanto quanto nós já passamos em outros momentos, para que a gente possa de alguma maneira despertar os nossos olhos e corações? Até quando Deus vai continuar sendo colocado em segundo plano, né? Veja, Deus naquele momento ali, Ele foi tão misericordioso, irmãos, que fez com que uma grande seca viesse sobre eles. É como se Deus, Ele olhasse para o seu povo, depois de 70 anos, Deus olhasse assim no cativeiro, né, e Deus olhasse assim, olha, esse meu povo aqui parece que eles não aprenderam o suficiente não. O coração deles é obstinado, e eles estão me deixando de lado de novo, e estão se preocupando em cuidar apenas da sua vidinha ali. Deus estabelece um freio. É como se você tivesse um filho, e você ensinasse para ele e falasse, olha, você precisa fazer assim, assim, assim. Obedeça ao papai e à mamãe que você vai conseguir chegar lá e fazer as coisas certas, vai dar tudo certo para você. E aí você fica ali observando de longe. Em um determinado momento, ele deixa de fazer aquilo que você mandou para fazer aquilo que ele deu na mente, no coração dele de fazer. Mas você sabe que se ele continuar, vai voltar às mesmas coisas lá atrás. Irmãos, o pecado, nós não fazemos ideia do quão sutil ele é. Às vezes algumas mudanças nos nossos planos aqui, naquilo que, olha, Deus nos ensina dessa forma, mas nós decidimos assumir o controle da nossa vida e tomar nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas, que nós achamos que é melhor para nós, que é mais conveniente para nós, e achamos que essas pequenas concessões, brechas que nós abrimos, elas são inofensivas, não vai mudar nada no seu relacionamento com Deus. Mas Deus, Ele já olha lá na frente, Ele já sabe. Ele sabe que se você mudar, alterar a rota aqui 1 centímetro, lá na frente, se você colocar um prumo lá, mudar 1 centímetro só aqui na ponta, na outra ponta de lá, vai dar uma distância de quanto? Então, mas é só 1 centímetro, Delino. Só 1 centímetro. Não tem problema não. 1 centímetro que você muda aqui, irmão, lá na outra ponta já, a distância é muito grande.
Às vezes a gente acha que se a gente alterar a rota aqui, não, Senhor, eu vou reconstruir o templo. É porque não chegou a hora ainda, não chegou o tempo. Nós vamos reconstruir o templo. Deixa só a gente terminar a nossa casa aqui. Lembra quando Jesus chegou para aquele rapaz falando, olha, chamou ele para seguir, ele falou, não, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. Deixa eu cuidar das minhas coisas primeiro. O que Jesus respondeu para ele? Quem não for capaz de deixar pai e mãe, não é digno de mim. Ele ainda diz aquele homem, né? Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, né? Irmãos, isso aqui que eu estou falando é algo muito sério. Porque, embora nós estamos falando aqui de um livro que foi escrito 560 anos antes de Cristo, né? Estamos falando de um período pós-cativeiro, de um tempo há muitos anos lá atrás, ainda fala aos nossos dias, porque se trata do coração do homem, e o coração do homem lá atrás é o mesmo do coração do homem aqui hoje. Sim, 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 sim. E o que é mais importante, minha irmã, é a gente saber que o coração do homem é o mesmo. O coração do homem daqueles que foram levados para a Babilônia 70 anos antes, e o coração daqueles que saíram da Babilônia e que estavam negligenciando a tarefa deles de reconstruir o templo, é o mesmo. E é o mesmo coração de hoje, é o nosso mesmo coração. Quando nós colocamos as coisas de Deus em segundo plano e priorizamos as nossas coisas. Deus tem nos chamado para ser bênção no lugar onde nós estamos. A presença de Deus é viva e real no nosso meio, não só aqui no momento que nós estamos reunidos coletivamente, mas dentro de nossos corações pelo Espírito Santo. E aonde nós estivermos, a prioridade deve ser sempre o Senhor. Se você trabalha para o Senhor. Se você trabalha, não é só para você, para trazer recursos para a sua própria casa, mas para a glória de Deus, para tornar o nome do Senhor conhecido no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos entre os seus colegas de trabalho. Se você se relaciona bem com a sua família, tem que ser para a glória de Deus, para manifestar a presença de Deus na sua vida. As pessoas precisam olhar para você em tudo que você faz, em todos os ambientes onde você frequenta. As pessoas à sua volta precisam olhar para você e falar, olha, eu vejo Deus na sua vida. Você é alguém que é de Deus. Você fala das coisas de Deus. Você vive em função da palavra de Deus. Tudo que você fala, de 10 palavras, 9 é Bíblia. Nossa, eu vejo você só orando. Você acorda de madrugada para orar. Você ora de manhã, você ora à tarde, você ora à noite. Poxa, você vai na igreja dia de semana, você vai na escola bíblica domingo de manhã. Parece que esse negócio de Deus para você é uma coisa, prioridade na sua vida, né? De fato é. E eu preciso demonstrar isso para as pessoas, eu preciso mostrar para elas que Deus não é uma coisa que está em segundo plano para mim. Que eu vou avaliar na minha agenda para saber se realmente eu vou no culto ou não, ou se eu vou orar ou não. Irmãos, nós só fazemos aquilo que de fato é importante para nós. A verdade é essa. Você só faz, só executa ações na sua vida que você considera importante. Orar é importante? Ler a Bíblia é importante? Estar no culto é importante? Então por que não oramos? Por que não lemos a Bíblia? Por que não estamos nos cultos? Porque isso não é importante. Ainda que nós venhamos a dizer isso com palavras, mas na prática não demonstramos o valor e a importância que essas coisas têm. Quando o povo respondeu dizendo, esse povo diz, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Eles estavam dizendo, olha, nós vamos reconstruir, mas não agora. Vamos cuidar primeiro das nossas casas. É isso.
Deus permitiu que uma grande seca sobreviesse sobre a cidade. Foi como um freio que Deus havia estabelecido para que o povo parasse. Espera aí, vamos dar uma paradinha, vamos frear aqui esse pessoal que deixou o templo de lado e está cuidando da vidinha deles. Vamos estabelecer um freio aqui e vou provocar uma reflexão no meio deles, né? Reflitam sobre os seus atos e aonde os seus atos levaram. O que foi que fez que vocês fossem parar lá na Babilônia e ficar 70 anos lá? Não foi porque vocês me abandonaram, deixaram o culto ao Senhor para se envolver na idolatria dos deuses pagãos, dos ídolos pagãos? E agora? Agora vocês estão deixando o templo de lado para cuidar de outro ídolo. Que ídolo é esse? Construção da casa, cuidando das plantações, da vida econômica. Era outro ídolo, o ídolo só mudou, irmãos. A idolatria ainda é a mesma, só o ídolo que mudou. Eles deixaram de adorar os ídolos pagãos porque aprenderam a lição na Babilônia. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, em vez de reconstruir o templo, foram cuidar das suas casas, da reconstrução das suas casas. O ídolo só mudou, mas a idolatria é a mesma. Eles simplesmente colocaram Deus em segundo plano. E isso é idolatria. Quando Deus ele não ocupa o trono da sua vida, e Ele não é a prioridade na sua vida, isso é idolatria. Você está praticando a idolatria. Um outro ídolo vai ocupar o lugar de Deus na sua vida. Seja uma casa, seja um carro, seja uma fazenda, seja um familiar, seu esposo, sua esposa, seus filhos, netos, qualquer um. Pode ser um ídolo na sua vida, né? Olha só, verso 7 ao verso 11. Diz assim: assim diz o Senhor Deus dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Agora, pois, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por que eu fiz? Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também o homem e o gado. O trabalho das suas mãos, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Existe uma maldita teologia chamada teologia da prosperidade, e que em algumas circunstâncias invertem e distorcem esse texto, né? Dizem assim: olha, como o povo deixou Deus de segundo plano, eles empobreceram. Deus queria que eles priorizassem o reino de Deus para que a riqueza sobreviesse a eles, né? Então eles invertem o texto e distorcem a mensagem, né? Mas não é isso que Deus está querendo dizer aqui. Deus está dizendo: olha, enquanto vocês me colocaram em segundo plano e priorizaram a vida de vocês, reconstrução da casa, o campo, eu fiz com que uma grande seca viesse sobre essa terra. E vocês então pudessem parar tudo que estavam fazendo e refletirem melhor sobre os seus atos. Voltem então seus corações agora imediatamente para mim. Subam as montanhas, tragam a madeira, reconstruam o templo, porque tudo que vocês estavam fazendo estava dando tudo errado. Vocês nem sequer imaginavam, nem sequer pensavam. Olha como é que é interessante, né? O povo está lá tentando trabalhar, plantar e não consegue colher. O salário que eles recebiam era como colocar num saco furado. Nada ia para frente, eles não conseguiam prosperar. Dá para imaginar o desânimo ou até o desespero batendo na porta, né? Pensando: meu Deus, o que vai acontecer? Nada que a gente está fazendo aqui vai estar dando certo. E aí de repente o profeta surge e fala: olha, vocês imaginam por que tudo isso está acontecendo de errado aí na vida de vocês? Parem um pouco e pensem: será se vocês não colocaram Deus em segundo plano na vida de vocês? Deus está por trás de tudo isso. Foi Ele que fez com que não caísse mais o orvalho do céu. Foi Ele que fez que a terra não produzisse o seu fruto. Tudo que vocês colocaram as mãos, vocês foram prejudicados. Deus está por trás de tudo isso. Por quê? Deus estabeleceu um freio
para que vocês pudessem agora, nesse exato momento, pararem tudo que vocês estão fazendo e refletirem sobre qual é a prioridade na vida de vocês. Lembram da razão pela qual vocês saíram da Babilônia e vieram até aqui? Qual era a prioridade? Reconstruir o templo, restaurar a presença de Deus no meio de vocês. Essa é a prioridade. Então parem tudo que estão fazendo e voltem. Vamos reconstruir o templo. Esdras capítulo 6, verso 14, vai dizer que a partir daquele momento em diante, Zorobabel e Josué, né, o governante de Judá e o sacerdote, eles atenderam a orientação do profeta, né? E daquele momento em diante, nós vamos ver aqui no verso 12 até o capítulo 2, no verso 9, nós vamos ver na próxima mensagem, se o Senhor Deus nos permitir, que os governantes, né, o Zorobabel e o sacerdote Josué, atenderam a esse clamor, reconheceram que de fato haviam errado em não dar a devida importância ou prioridade àquilo que Deus havia mandado. E isso faz toda a diferença na nossa vida, irmãos. Nós muitas vezes nos pegamos em situações egoístas. Nós deixamos de lado aquilo que é prioridade na nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Ele. Uma vida de oração, buscar a presença dEle constantemente na nossa vida, participar dos cultos, ler a Bíblia regularmente. Nós, com o passar do tempo, vamos esfriando e vamos deixando essas coisas de lado. E vamos tratando outras coisas na nossa vida particular como prioridade, como algo mais importante. Até nós nos pegarmos em situações terríveis, situações trágicas, e nós nos perguntamos, Senhor, meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Já reparou como tem pessoas que às vezes vêm à igreja porque estão passando por problemas na vida? E depois, quando os problemas sanam, né, o problema desaparece, com a mesma velocidade que o problema desapareceu, essa pessoa também ela some da igreja? A pessoa participa de todo culto de oração. Senhor, eu quero um carro novo, eu quero passar no vestibular. Pai, eu quero uma moto, eu quero tirar carteira. Pai, eu preciso de um emprego novo. Pai, eu preciso disso. E a pessoa está em todos os cultos, participando de todo tipo de oração, de reunião que tiver. Ele está ali presente, servindo. Quando Deus, enfim, abençoa e concede a ele, depois de receber a graça que ele tanto procurava, ele simplesmente some, desaparece. Porque as bênçãos que Deus concedeu a ele, que ele tanto pedia a Deus, passaram a ocupar o trono da sua vida. De maneira que ele não tem mais tempo agora para poder buscar a Deus e a presença dele. Que nós possamos refletir quanto a isso, meus queridos. Que Deus possa realmente provocar em nosso coração essa mudança, essa reflexão. Não só uma reflexão mental, intelectual, mas que provoque dentro de nós também algumas mudanças práticas. Que a gente possa aproveitar bem cada oportunidade que Deus nos dá, para que nós possamos realmente voltar os nossos corações para Ele. Às vezes passamos por situações terríveis. São momentos oportunos que Deus nos concede para quebrantar o nosso coração, para nos humilhar e nos fazer reavaliar as nossas prioridades. E é isso que nós precisamos nesse momento. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos pedir ao Pai que possa nos ajudar nesse momento.